João? Fala, Júnior, tudo bem? E aí, cara, tranquilo? Tudo certo. Finalmente Beleza. vendo alguém fora aqui, fora da pandemia. Tá trancado aí também, né? Pois Todo é, mundo. isso aí. Cláudia também chegando, Paula, a Gica, o Jonathan também aí, meu sócio, a Fabi. E aí, Cássio, como é que estão as coisas, meu querido? Estamos. Como é que foi o Hã? dia? Como é que foi o Ah, dia? Vou começar a puxar essa conversa com você aqui, porque é a primeira live que você faz. primeira live. Nos primeiros 3 minutos a gente fica um pouco nervoso, né? Então, vamos puxar uma conversa aqui para você ir descontraindo aquela coisa Ah, toda. mas tá Deixa eu te tranquilo, falar. tá tranquilo. Manda aí. Legal. Eu sempre fico um pouco nervoso, cara. Porque eu gosto desse, de ter esse friozinho na barriga. Olha só, vou até procurar aqui, alguém respondeu uma figurinha falando o seguinte, eu coloquei hoje, né, uma figurinha para perguntar o que que as pessoas gostariam de saber o que que elas gostariam de ter de respostas aqui. E ele falou assim, olha, não é uma pergunta, é só um elogio para o Cássio. Ele é um profissional fantástico, solucionador de problemas. Eu falei, caramba, cara, que legal, Que legal. que Acho legal. que o mais legal aí da conversa também vai ser poder trocar um pouquinho aí de conhecimento, experiência positiva aí com a galera. Tem uma galera que eu não vejo há um tempinho também. Acho que é bom rever o pessoal aí e interagir também, né? O pessoal que tá aí Sim, é pode muito, mandar mensagem aí, que faz tempo que eu também não converso com alguns. muito bom. A ideia aqui, né, Cássio, até primeiro eu quero te agradecer por aceitar o convite, de bater esse papo aqui com a gente. Só só quer saber quem é seu dentista. É, mas é Depois eu assim, passo no particular, viu? Porque quem conversou aqui foi o depois Fábio, né? Pois é. Tem que aguentar. Depois eu passo, viu, Fábio, para você. é assim, apesar, Fábio, ó, Cássio, de que você esteja hoje numa empresa, né? O que você vai falar aqui, o bate-papo que a gente vai ter é com o Cássio profissional de maneira geral e não só o Cássio está lá na Riachuelo. Você não vai falar em nome da Riachuelo, até porque já tive nessa posição que você está aí. Eu sei que você não pode falar algumas coisas porque envolve sigilo de informações, mas a ideia aqui é a gente vai ter um papo sobre o planejamento como um todo, né? Você é um cara bastante experiente aí no mercado. Então, quero ter algumas perguntas aqui já no gatilho para você. Vamos lá, vamos conversar. Cara, primeira coisa, como é que está o planejamento nesse período? Como é que estão os desafios do planejamento nesse período agora da quarentena? Né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu também vim do mundo do planejamento aí praticamente minha carreira toda. E um dos pilares do planejamento é a previsão, é ter alguma Pois, previsibilidade. E olhar para o pois, histórico, como é que está isso aí? pois é, eu acho que o maior desafio aí atual do planejamento é acertar o que vai acontecer, né? Eu acho que, como todo bom planejamento, você já trabalhou muitos anos aí na área, olhar o histórico sempre foi o primeiro passo, vamos dizer assim, do planejamento, né? E agora não dá muito para olhar, né? A gente está num momento aí que a gente não sabe o que vem pela frente ainda. Obviamente que tem diversos vieses aí de mudança comportamental, não só do cliente, como também da própria experiência que o cliente busca, enfim. Mas o maior desafio atual tem sido sair um pouquinho da zona de conforto, né? Que existia com o histórico e agora tentar achar um plano de venda. Desde quando começou, eu acho que não só o Cássio, enfim, eu acho que todas as áreas de planejamento estão sendo muito solicitadas, né? Porque, de fato, tem várias questões, além da revisão de venda, tem carteira já comprada, a gente que trabalha com moda tem bastante a importância da renovação da coleção, tem diversos outros aspectos que o fechamento das lojas acabou impactando, né? Então, realmente está bem corrido, né? Você perguntou como foi o dia, como foi.
Desde março é a mesma coisa, né? Não só, de novo, Riachuelo também tentando, isso também acontece em outros lugares. A gente tem todo dia tentado prever a venda. Então, acho que se antes a gente fazia um in-season praticamente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, em alguns casos, conforme mão de obra, uma vez por mês, agora a gente está olhando a venda de fato todo dia, né? Que legal, que bacana. E assim, né? É quase que olhando a venda dessa hora agora e planejando a venda da hora seguinte. Exato, já reverte e o próprio consumo ele está muito diferente, né? Você vê notícias de que na reabertura de lojas, ou, por exemplo, celular é um dos casos que a venda aumentou muito. Até eu vi a live que você fez com a Cláudia aí, umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, e estava falando da pirâmide lá de Maslow, sobre as necessidades. Eu acho que celular hoje está entre as necessidades básicas também, então as pessoas não conseguem mais viver sem, né, sem celular e internet. Então acho que tem uma mudança grande de consumo específica da pandemia que tende a ligar alertas aí para a gente revisar a estratégia lá para frente. Você falando da pirâmide, né? Eu já vi algumas figurinhas da pirâmide de Maslow que tem lá embaixo de sobrevivência, comida, água, abrigo. Dentro da pirâmide de Maslow você tem bateria e Wi-Fi. Assim como, como uma das principais, porque hoje o cara ele troca um sanduíche por bateria, porque com o celular ele consegue comprar outras coisas. E aí, Cássio, me responde uma pergunta, né? A área de planejamento ela tem impacto em várias áreas dentro da empresa, né? Como é que está esse... Porque imagina só, pelo que você está me dizendo, né? Você tem que ficar planejando e replanejando toda hora, e é natural, porque você não tem Natural. um histórico sólido para poder ter previsões mais assertivas. Então, todo dia você tem que revisar isso. E como é que está esse bate-bola de informação aí, por exemplo, com a área de vendas? Então, até a pergunta é bem pertinente e no quesito sobre o primeiro objetivo do planejamento, né? Eu até costumo falar com as pessoas que o objetivo de planejamento não é só aumentar as vendas, eu acho que ele é muito mais amplo do que isso. E aqui a gente pode falar porque é o dia a dia sempre foi do nosso trabalho, inclusive quando a gente se conheceu, que muita gente fala que o planejamento é uma área de suporte, e de fato ela é, para a área comercial, de fato ela é uma área de suporte que dá muito embasamento na decisão final, enfim. Planejamento tem uma característica, as pessoas que trabalham em planejamento têm uma característica de um poder analítico mais profundo, mas o que eu costumo falar é que o planejamento é um protagonista no quesito corporativo da companhia. Por quê? Para mim, na minha visão, o planejamento ele é muito importante para potencializar todos os indicadores comerciais da empresa, né? Isso tudo com o objetivo principal de dar fôlego de caixa, gerar mais caixa para a companhia. Quando a companhia gera mais caixa, né, ela tem possibilidade de fazer investimentos em abertura de loja, própria reforma de loja, investimento em tecnologia e tudo mais. Então, aumentar a venda, no caso, né, eu acho que é um dos caminhos do planejamento, né, uma das ferramentas. Mas tem outras ferramentas, como se eu vender a mesma coisa com uma margem melhor, é um trabalho de planejamento, eu ajudo o fluxo de caixa da empresa, dou fôlego para o caixa. Se eu vender a mesma coisa comprando menos, ou seja, com menos Uhum. investimento em estoque, também é uma maneira de eu dar fôlego para o caixa da empresa. Então, eu entendo que o planejamento, mais do que simplesmente o nosso dia a dia ali de OTB, quem vai vender mais ou menos, o objetivo principal realmente é dar esse fôlego, tá? E Legal. aí, falando um pouquinho do contato aí com o time de vendas, né? O contato com o time de vendas está sendo muito no quesito de informação do que o cliente busca, né? Hoje, mais do que a loja, abriram vários canais de comunicação. Então, tem venda pelo site, tem venda pelo próprio WhatsApp, tem venda na própria loja física, né? Que é o que a gente já Uhum.
já está acostumado. Então, hoje em dia, a gente está com mais canais. Eu nem falo que é novidade, porque, sinceramente, todas as empresas, inclusive as menores, já estão vendendo por WhatsApp, né? Já tem Durante a quarentena teve que se virar. Exatamente, tem que se virar. Então, assim, o contato, o próprio consumo, ele é diferenciado. Então, o contato também tem que ser. A gente está em um momento de É, home office, né? E e pode olha falar. só, isso que você está falando, essa questão que você está falando, né, de que abriram vários canais. A H2R, né, que é a consultoria que eu tenho junto com o Johnny, a gente dá treinamentos, e a gente sempre deu treinamentos de como você estabelecer um relacionamento e como você fazer a venda do cliente que entra na loja. Uhum. Quando começou a pandemia, a gente expandiu, e hoje, por exemplo, a gente tem clientes aí, parceiros, que a gente está dando treinamentos de como é que você faz a venda pelo WhatsApp, como é que você faz a venda pelo telefone. Olha só, as pessoas não usavam mais telefone. Em terra de Exatamente. WhatsApp, quem recebe uma ligação é rei. Então hoje a gente está orientando, ajudando as empresas, inclusive, cara, como é que você vai fazer para o seu time que às vezes não está com a loja aberta, mas está com a equipe em casa, que pode fazer o contato, como é que você vai fazer uma venda pelo WhatsApp, como é que você vai fazer uma venda por telefone, porque o cliente ele não quer mais só o contato quando ele vai na loja. Hoje não é mais atendimento, é relacionamento. Porque ele começa Exatamente. antes do cliente entrar na loja, seja por canais digitais, através de e-mail, das equipes de marketing. Mas quando a gente fala de empresas que você tem vendedores que atuam diretamente na venda consultiva, esse cara tem que fazer o contato com o cliente antes dele ir para a loja e depois. Pois é. Porque o cliente ele valoriza, hoje ele está valorizando muito mais relacionamento. E aí quando as pessoas começaram a vender pelo WhatsApp, o que o pessoal começou a fazer? Começou a mandar mensagem de promoção. Olha, tá aqui promoção, sendo que você acabou de ser citou no começo sobre a pirâmide de Maslow, né? Ou seja, as pessoas estão no momento em que elas estão preocupadas com a própria saúde, estão preocupadas com a saúde da família, elas estão trancadas em casa, ou seja, estão sendo privadas da sua liberdade, e o cara me manda um cupom de 10% de desconto sem nem me dar bom dia. Pois é. Então hoje, uma das atividades que a gente está fazendo é justamente treinar as equipes para poder conseguir criar um relacionamento com o cliente. Porque é justamente o que você falou, é a necessidade do momento. E eu acredito que isso ainda vai aumentar ainda mais para frente, né? Porque eu acho Sim, que essa quarentena, né, e que tende, é uma tendência, né? O próprio home office, isso tende a distanciar um pouco as pessoas, né? E vai se diferenciar quem tiver esse contato mais sim, próximo, porque no fim o ser humano ele precisa de fato desse afago, desse contato, né? De sentir que está sendo sim. atendido, né? Então, a tendência de fato é que talvez uma das principais experiências de compra, a gente fala bastante, o mercado está falando bastante aí de omnicanal, né? De ter de fato Uhum. todos esses canais. Como eu comentei, isso para mim aí hoje é obrigação, já é um assunto antigo para mim, né? O assunto novo é o atendimento. Acho que a própria experiência do consumidor ela é diferenciada. Hoje a Magazine Luiza, por exemplo, que é um case de sucesso aí, que se antecipou às demais, vender pela internet para ela é normal, é o feijão com arroz. Hoje a pessoa que compra na Magazine Luiza, ela tem ali o que ela busca de experiência é urgência, velocidade de entrega, né? Fora o sortimento. Então, Sim. E quando o e-commerce começou a bombar, isso já faz bastante tempo, né? E as pessoas começaram a pensar, principalmente quem tem loja física, falou, olha, no futuro um pouco mais distante, o cliente vai migrar de canal. E agora com a pandemia, que acelerou pelo menos uns 7 ou 8 anos aí nas vendas online, eu digo que ele não migrou, ele incluiu o digital nas opções de compra dele. É por isso que é tão exatamente. importante a experiência e o quanto você fortalece a marca diante do cliente. Porque se for só preço, hoje, o cara que não comprar pela internet, hoje ele já está começando a se habituar com isso. Então, se for para brigar com preço, quem por preço vem, por preço vai. Não é isso? Exatamente. Então tem que ter uma construção muito maior do que simplesmente dar desconto. E as empresas discutem muito, acho que até o Márcio aqui, que eu conheço, né, do Rota Extremo, comentou sobre o atendimento robotizado. Aí. Eu, particularmente, como consumidor, odeio ligar para resolver problema e um robô me atende. Eu não suporto, né? Acho que isso vai Uhum. na contramão da urgência da pessoa que está ligando, principalmente para resolver alguns tipos de problema. Você está Né? precisando de ajuda, aí você entra lá e tem um robô.
Exato. né? E aí você fala, cara, tudo que eu precisava de alguém para me ajudar e me atende um robô. E aí é o Márcio da Rota Extrema que postou aqui. Isso. É legal porque assim, a gente vem falando de humanização já faz um tempo, porque quando eu trabalhei no varejo, aí do lado de lá, digamos assim, do lado de lá da fonte, o que eu percebia é que era assim, tudo em função da redução de custo, né, e cada vez mais automatizando e tirando aquela coisa que é a personificação das coisas, ou seja, da humanização. A gente vinha falando isso há muito tempo, tanto que o nome da empresa chama Humanization to Results, que é humanização para resultados. E aí Aham. agora saiu no início do ano na NRF, que foi um dos temas, e agora está todo mundo falando disso. Quando na verdade, e as pessoas falam como se isso fosse uma coisa, uma alta tecnologia. Cara, na verdade a gente só está voltando para como era antes do celular, antes do telefone, que as pessoas conversavam, que ela tinha um relacionamento, muitas coisas eram na base da confiança, na base do bigode, como as pessoas falavam, né? Sim. Então, mudou bastante. Alguém fez uma pergunta aqui, Cássio, sobre variedade ou profundidade. É, eu sei que essa é uma pergunta para você meio capciosa, ainda mais de onde você está hoje, por ser uma empresa que é fanática por reduzir profundidade e aumentar a variedade. Como é que está isso hoje, se você puder responder, claro? Ela é capciosa para qualquer empresa que ou a gente já trabalhou ou que está trabalhando atualmente, né? Mas é, e eu acho que depende muito, né? Não tem uma fórmula mágica que vai para todo mundo. Eu acho que a gente tem que pensar no cenário. Eu acho que a curto prazo, a variedade, de novo, né? Variedade significa ter mais modelos, ou seja, se você tem lojas com fluxo alto de, de pessoas, você pode investir em mais profundidade, né? Ou seja, você tem o seu produto ali, um ciclo de vida que você determina, um ciclo de vida pode até ser maior, mas tem muitas pessoas passando e vendo o mesmo produto. Então, passa um pode comprar, passa outro não compra, passa outro compra e assim vai. Agora, quando você tem um fluxo menor de pessoas, a variedade é importante. Nesse momento, estou falando nesse momento especificamente, o que acontece? O cliente que está indo na loja é aquele cliente que não tem medo mais da pandemia. E semana que vem, se ele não tem medo agora, ele vai semana que vem na loja, né? Ele vai nas outras Uhum. semanas. Então, o fluxo de loja hoje, ele está concentrado basicamente em menos pessoas, vamos dizer assim. E essa pessoa que está indo na loja, ele quer ver um pouco mais de variedade, ele quer ver a loja renovada. Mas a médio e longo prazo, eu acho que a profundidade e aí vai ditar, tá? Eu acho que também é um caso bastante icônico dos canais. No e-commerce é mais importante hoje a profundidade. E pode, né, parecer estranho, mas hoje a variedade do e-commerce já se foi buscada há muito tempo, mas hoje a gente tem potencial de vender mais profundidade no e-commerce. Então é o momento de apostar mais. Então, se fosse para responder a curto prazo, falaria que em loja física é mais variedade agora, e no e-commerce dá para apostar mais em profundidade. Muito obrigado pela resposta aí, Cássio. É, o Cadu Sato perguntou aqui na validade de produto de moda agora. Aí eu até vou iniciar essa resposta aqui, porque o que acontece? A pandemia ela não mudou nada, ela só acelerou uma série de processos que já vinham acontecendo. Entre eles, a questão da sustentabilidade. Hoje, as pessoas em casa, esse período em que as lojas estavam fechadas, muita gente não comprou nada e percebeu também que ela vive bem sem comprar nada. A gente tem uma tendência muito forte de home office. Então, o que vai acontecer é uma influência da moda, mas com uma pegada muito mais sustentável, Com certeza. né? E com o novo estilo, ou seja, por exemplo, dentro do home office é uma roupa que seja um pouco mais que seja arrumada, mas ao mesmo tempo mais confortável. Eu digo que até vai sair aqueles conjuntos que vai sair a camisa e a bermuda, porque Exato. ninguém vê a parte de baixo da cintura. Eu tô aqui de bermuda e tô de O, blusa. o que o Jornal Nacional faz há muito tempo, né? O short, O William a Bonner baixa, dita exatamente.
Ô, Cássio, deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Tem Aqui bastante bastante pergunta. Humberto e Como Humberto. recomprar em época de pandemia? A Thaís Moraes está perguntando aqui. Como que? Desculpa, não ouvi. Fui ver as mensagens no Recomprar. Recomprar em época de pandemia. Como assim, como recomprar? Não entendi. Peraí. Eu penso aqui que é o repeat, né? Ou seja, foi Ah, bem. tá. E aí eu não Isso. sei se, nem, se foi isso que eu entendi, tá? Eu não sei nem se o meu fornecedor está entregando. Como Tá. é que vai fazer isso, né? Não, então é isso que eu ia comentar. Se for nesse sentido aí, de recompra de item best, é um momento muito complicado, né? Porque as empresas também, inclusive as fábricas, aderiram à MP aí do governo, então muita fábrica também acabou antecipando férias, e tem diversos, isso não isso no mercado geral, né? Deu uma segurada em vários recebimentos, né? Então, é, mas a recompra agora, eu acho que nem deve ser o foco. O foco, eu acho que é limar, falando principalmente em empresa de moda, tá? Eu acho que o objetivo tem que ser tirar o velho urgente o quanto antes, né? A Renner, que nem entra em Black Friday, a Renner tem dificuldades grandes de baixar preço, até pela construção de marca que ela tem. Está entrando com muitos descontos, o site inteiro em promoção, ou seja, a gente precisa limar primeiro o velho, né? Precisa tirar o velho da E, frente. e aí, falando em inverno, eu vou pegar um grande contra-pergunta aqui do inverno, cara. Como é que vai ser? Porque, assim, no Brasil, a gente tem um péssimo hábito de começar a liquidar inverno quando começa a fazer frio. Zara começa início de junho, as outras vão acompanhando e pega muito forte, normalmente começo de julho. Cara, como é que vai fazer com o inverno aí para desse ano e como é que vai ser para 2021? A gente sabe também que assim, o inverno, empresa que investiu um pouco mais em estoque, nos outros anos, cara, tinha vendendo produto de inverno até dezembro, né? E a gente aqui, a gente sempre foi lá, poxa, passou aquela coleção, a gente sempre vai seguindo Europa e Estados Unidos em relação às coleções, mas a gente acaba queimando muita margem, né, por conta dessas viradas de coleção. Como é que as empresas, você entende que as empresas vão se virar com os estoques de inverno? E para comprar o inverno do ano que vem, como é que vai ser? Dado o Então, histórico. então, eu acho que o objetivo principal, como eu comentei, é tirar da frente o inverno agora. Quem se preocupar com margem agora, e eu falo margem do inverno, basicamente, vai ter muita complicação lá na frente, né? Era um ano, para quem é do varejo de moda, basicamente, esse era um ano para bombar de vender. Tá fazendo frio praticamente toda semana, né? Era um Uhum, ano espetacular. E sempre é assim, sempre é assim. Sempre é um ano espetacular. Aí a gente uhum. anima, vamos comprar mais, vamos crescer em relação ao ano anterior. E para o ano que vem vamos comprar mais inverno. Aí no ano seguinte não faz tanto frio, né? Então eu acho que a pandemia em si e a própria temperatura não deve influenciar, falando da pandemia especificamente, não deve influenciar a compra do inverno do ano que vem. A compra do inverno do ano que vem, o que deveria influenciar talvez seja um mix de produtos, né? Apostar talvez em mix de maior conforto, deixar para trás alguns itens de inverno mais office, vamos dizer assim, porque é uma tendência de home office, de ficar em casa. Eu acho que a diferenciação tem que ser no mix de produtos. Agora, em volume por si só, acho que não tem que comprar mais ou menos, não. O objetivo é tirar o que dá agora e aí para o ano que vem é apagar o 2020 aí. Legal. A gente viu uma pergunta aí sobre venda de fim de ano. Eu vou deixar ela por último, porque a gente vai aqui seguindo a cronologia. Tá. Cássio, como é que hoje as áreas de venda, né, e aqui eu estou falando das áreas de venda, apesar de você hoje trabalhar no Magazine, você já trabalhou em empresas que eram um pouco menores, que existia até um contato muito mais próximo com a equipe de loja, Sim. né? Ou seja, com a equipe, ou gerente da loja, ou até os vendedores mesmo, a galera que está na ponta. Como é que essas pessoas hoje podem ajudar as equipes de planejamento a serem mais assertivos? Porque está tudo mudando muito rápido e a tomada de decisão tem que ser rápida. Aqui dica, né, de quem trabalha com vendas, quem está mais na ponta, que pode auxiliar, aquela coisa, né, que nem o Tropa de Elite, me ajuda a te ajudar. Como é Exato. que as áreas de vendas podem ajudar o planejamento a ajudá-las?
E tá todo mundo no mesmo barco, né? Sim. O que a gente fala, né? A gente trabalha para venda. E até as pessoas que trabalharam e trabalham comigo, eu falo bastante sobre esse contato com loja. Ele já era importante antes, né, da própria pandemia, e agora que a visita à loja está muito mais complicada também, né? Ela é muito mais relevante. Até há 2 semanas atrás eu ainda recebi ligação de uma gerente de uma loja da Avenida, que eu já saí desde novembro do ano passado. Então, assim, Uhum. contato mesmo no telefone, no telefone pessoal. Então, o contato com o pessoal de loja, ele tem que ser diferenciado também. Eu acho que o perfil de planejamento, e a gente sabe que algumas empresas não têm perfil muito de visitar a loja, de estar muito Sim. na linha de frente, né? E eu acho isso, para o momento, péssimo, tá? Acho que a gente vai ter que sair um pouquinho da zona de conforto, a gente como área, tomar mais à frente junto com a loja, né? O cara, eu Uhum. falo bastante para as pessoas que trabalham comigo. Às vezes o gerente de loja liga para falar que está faltando estoque de algum produto. Aí a gente entra lá no nosso sistema do escritório, ou agora de casa, fala, não, tem 20% a mais do que o ano passado. Aí não Uhum. manda. Mas assim, o cara é a visão do cliente, né? É o olho do cliente. Quando o cara te liga, o gerente de loja, regional, é a mesma coisa que o cliente está te ligando e está falando que está faltando. Então, se ele tá falando que está faltando, você tem que ouvir. Tem que ver o porquê está faltando, né? Cara, aí, ó, quem tá aí, aqui, mas quem também não tá, que é de planejamento, cara, assim, eu sei que tem pessoas, profissionais de planejamento, e você sempre foi um cara muito próximo da galera de loja, e assim, que é importante, mas tem um pessoal que eles acham que eles estão, né, num patamar acima, eu estou assim, peraí, eu não. Mas assim, uma visão bem cega, porque, como você falou, tá no mesmo barco. Ou seja, Exato. se o cara, se lá na ponta, se todo aquele planejamento que você desenhou, ele não aconteceu, cara, assim, os dois estão ferrados, porque o resultado vai dos dois. Cássio, eu quero te fazer uma pergunta em relação, é, de novo, né, em relação à loja. Porque, assim, eu estava conversando com umas pessoas de planejamento, e aí, inclusive para empresas menores, e aí eu sei que a sua experiência é muito mais em empresas maiores, mas para empresas menores, o cara, as pessoas entendem planejamento, até pela palavra, como sempre o antes, o precisa, né? E as pessoas não veem muito forte, às vezes não conseguem enxergar, acham que o dia a dia não tem planejamento. Como é que o planejamento consegue ajudar a, nas vendas da estação atual, do que está acontecendo agora, e não só, porque a gente sabe que um planejamento ele vai envolver, principalmente quando você tem importado, previsões de 1 ou 2 anos para trás, Uhum. né? E que, só que quando está em estação, o planejamento ele também tem um impacto muito forte sobre o resultado, que é justamente como é que você lida ali com os descontos, como é que você muda as estratégias ao longo do período. E agora isso tem que ser fundamental. Como é que é o papel do planejamento durante a estação, durante a venda? Então, a gente fala um pouquinho também no início aí. Se antes a gente fazia um in-season, né, que a gente chama, que é de fato avaliar a estação atual, o que está acontecendo agora a cada 15 dias, vamos dizer assim, pelo menos a cada 15 dias, ele tem se tornado muito mais relevante, é muito mais importante agora. Então, eu acho que a velocidade é uma das coisas que mais o mercado mudou de um tempo para cá, né? Esse poder de reação. Empresas que têm um poder de reação acelerado, mais rápido, de poder de mudar, de um Uhum, processo de decisão menos burocrático, vamos assim dizer, e da própria execução também, de uma demarcação, por exemplo, de uma promoção em loja, ele tem um desempenho melhor, isso é óbvio, né? Até não só de uma estratégia que a própria empresa toma, mas também em relação à concorrência, né? A gente sabe que muitas sim. vezes a gente acaba tomando algumas decisões porque a concorrência fez, sendo que o correto era que a gente tivesse um plano de, inclusive de promoções, né? Então, de fato, o in-season virou muito mais importante nesse momento. Sim. Você não tem planejamento, você tem só o dia a Exa- dia hoje, né? Exatamente. Não é simplesmente fazer a estratégia lá atrás, esperar receber e pronto, né?
Tá. Ô, Cássio, o Caio fez uma pergunta aqui, Caio Oliveira. Ele fez uma pergunta que é: vocês estão revendo a política de estoque de frequência de abastecimento das lojas? Eu vou. Como assim? O Caio, te peço desculpas, tá? Eu não sei se o Cássio pode responder essa pergunta, porque, dada a empresa, a gente sabe que é um tema bem delicado lá na empresa. Então, se você não puder responder essa pergunta, Caio, Cássio, a gente pode pular e pedir de repente, ou você pode respondê-la de uma maneira um pouco mais abrangente, né, sem entrar Não, na estratégia da Riachuelo. eu acho que não é nem da Riachuelo, né, não dá nem para falar, até porque a Riachuelo é uma empresa grande, não consigo nem responder muito em relação à parte logística. Óbvio que eu tenho todos os indicadores e tudo mais. Mas o que é possível responder é que, naturalmente, a frequência de entregas da loja diminuiu. Por que diminuiu? Porque o movimento diminuiu, porque as vendas em lojas físicas estão menores e, por consequência, a reposição também fica menor, né? A composição da carga de caminhão fica menor, então é natural que a frequência tenha diminuído, né, nesse momento, e tenha ficado mais retido no CD por conta de vendas do e-commerce, né? Isso acho que aconteceu de forma geral aí em todos os lugares. Legal. Cássio, estou fazendo um monte de pergunta aqui. Alguém Vai perguntou lá separando. atrás, e eu tô com isso aqui na minha cabeça, que é assim, você falou, poxa, o cliente que está indo na loja, eu sempre falo isso nos nossos treinamentos, que é assim, o cliente, ele sai da casa dele, aí ele pega o carro, ou o ônibus, ou o Uber, ou ele paga estacionamento, ele enfrenta o risco de Covid, ele vai até a loja. Cara, esse cara tá com muita vontade de comprar. Ou seja, eu não Exato. posso perder a venda para esse cliente. E os dados mostram, pelo menos eu digo no varejo médio, que são onde a gente tem o principal foco das vendas consultivas, onde eu tenho vendedores de fato, é de que os clientes têm comprado mais em cada oportunidade de ir até a loja. Alguém perguntou aqui sobre preço. Você tem percebido uma migração ou um movimento de preço diferente de antes? Ou seja, pessoas focadas mais em comprar produtos de menores preços ou você não tem visto influência disso? Ó, pelo que eu tenho visto, inclusive em reportagens, eu assisto bastante. Tem uns caras que eu sigo aí também no Instagram, de varejo e tudo mais. Existe uma tendência das pessoas que estão a fim de comprar hoje na loja, né? De compra de oportunidade. Então, existe de fato uma tendência desse cara que está indo na loja, ele está indo já com o mindset que existem preços baixos, remarcados lá, e o custo-benefício para ele vai ser bom, né? E, de fato, é o que acontece no momento, né? Como eu falei, todas as empresas estão tentando limar aí seus estoques o quanto antes para conseguir renovar e abrir o caminho aí do segundo, do terceiro e do quarto trimestre. Então, acho que tem sim esse viés de preço baixo. Mas eu acho que mais para frente, dado ao cenário que a gente está enfrentando, de crise, vamos dizer assim, apesar de eu não gostar muito do termo, existe uma tendência aí de demanda e oferta, né, que é básico aí da economia. Se a demanda cair um pouquinho, dado a crise, as empresas não vão conseguir aumentar ali seus preços, vão ter que achatar, né, os preços, isso não só no varejo, como nos demais, senão, de fato, o consumo vai cair ainda mais, né? A tendência de promoção ela é maior em período de crise. Eu acho que isso que vai acontecer. Legal. E como é que você enxerga agora daqui para frente, cenário de como é que você acha que vão ser as vendas? Eu sei que está muito incerto, porque uma hora abre loja, outra hora fecha a loja, tem lugar que abriu lá atrás, agora está fechando. E como é que você vê isso, né, nos próximos meses, até principalmente, eu sei que o Black Friday vai ser o maior Black Friday da história, que eu imagino, porque todo mundo vai queimar tudo que tá para poder entrar no 2021 mais leve. É o que eu imagino, não estou dentro da estratégia, mas do que eu conheço de mercado é muito próximo, muito parecido. Tá guardando E como dinheiro, é que né, pro você. Black Friday. Você tem certeza. Tem uma galera aí, tem uma galera que Você, tá guardando. mas você tá, né? Você tá. Cara, eu tô comprando muito pouco, eu tô vivendo uma vida bem mais tranquila. E como é que você enxerga as vendas aí e até o final do ano, principalmente Natal? Você acha que até lá as coisas estão um pouco mais estabilizadas ou vai ser na mesma batida? Eu Assim, acho. achismo mesmo, tá? Porque Não, é como a gente falou achismo. aqui, futuro a gente não Não, sabe. é achismo e não tem nada a ver com que.
com que a empresa ou com o que ou empresas de conhecidos meus pensam, tá? Isso é 100% achismo meu. Eu entendo que do momento atual que a gente está, a gente não vai ficar, né? Eu acho que as pessoas têm sim uma vontade de consumo reprimida, não como antes, mas eu acho que as pessoas vão primeiro retomar a confiança em sair de casa, né? Uhum. Então, eu acho que essa é a primeira retomada de confiança, e a segunda retomada de confiança é de que a economia vai voltar ao normal. Isso vai depender muito, de fato, dos próximos passos, né? Se as empresas vão ou não ter redução de custo, do cenário econômico mesmo, mas eu acho que tem uma curva de melhora. Eu acho que a gente deve chegar no patamar que a gente estava antes da pandemia, no início do ano que vem só. Legal, muito bom. Eu também, eu acho que nosso Natal não vai ser tão ruim, eu acho que como se espera, porque, cara, tem uma demanda reprimida aí que tem muita gente que tá louco para gastar os seus dinheiros, apesar de que tenha reduzido o salário de muita gente aí no mercado como um todo. Mas ao mesmo tempo as pessoas estão economizando com muitas outras coisas. Cara, uma dica, vou pedir dica para 3 perfis de pessoas. Primeiro, que dica você dá hoje pro cara que é profissional de vendas e tá lá na ponta? Cara, Como é que o que ele pode, o que ele pode fazer? E aí envolvendo, pode ser inclusive áreas de planejamento. Dica que você pode dar para que ele consiga atuar lá na ponta e melhorar o seu resultado. cara, eu tenho falado bastante do contato do tete a tete. Eu acho assim, o cara de vendas, naturalmente, ele já tem ali um perfil mais humanizado, vamos dizer assim, né? E ele Ou vai, deveria. pois é, e ele vai ser mais importante agora, né? O cara da ponta mesmo, o cara lá que atende o cliente, ele vai ter que ser muito mais atencioso do que antes. Inclusive, empresas que têm o autoatendimento, vamos dizer assim, eu, basicamente, isso de novo, né? Cássio falando, não tem nada a ver com outras empresas que eu trabalhei. Mas eu acredito muito no atendimento, pelo menos semi-assistido, tá? Então, eu acredito nesse aspecto. Legal. Que dica que você dá pro cara que tem uma rede de lojas ali, e aí assim, né? Vou falar uma rede de lojas pequena de 10 lojas, porque quando se fala de magazine, são pequenos, mas não são pequenos. Que dica que você dá pro cara que ou está à frente de um grupo de lojas, sendo gestor ou sendo próprio dono mesmo? Que dica que você daria para esse cara hoje, nesse momento agora? Cara, eu tenho usado bastante, acho que para essas pessoas e também para o pessoal de planejamento daria para colocar, tá? Que também é o dono da estratégia aí, da área Uhum, comercial, que acaba definindo a resiliência, tá? Eu acho que a resiliência por si só, ela significa um poder de mudança, de adaptação às mudanças externas. E eu acho que isso, a pessoa tem que ter muita resiliência nesse momento e evitar de tomar decisões drásticas, né? A gente ainda não sabe qual é o cenário que vem pela frente. A gente tem os achismos, né, as opiniões, algumas empresas têm tentado se antecipar em alguns quesitos, uhum. mas qualquer decisão drástica nesse momento pode impactar na vida mesmo da empresa, né, na sobrevivência dela. Sim. É o momento de se segurar mesmo aí para passar a tempestade, né? Até a Cláudia falou, quem conseguir chegar até o final do ano, 2021, tá livre. Porque o que a gente vê também, nesse período, né, que passou, e eu acho que isso muda, que as pessoas passaram a perceber a importância de você ter um fluxo de caixa, de você ter uma reserva, de você andar saudável, né? Porque quando agora teve muita empresa fechando e era empresa que já estava também. Tem empresas que estavam bem e que vinham numa batida e que a pandemia fez com que ela voltasse a cair, mas tinha empresa que já estava com um pé na cova e outro na casca de banana, como diria a minha amiga Patrícia Rezende. Então, assim, quem conseguisse
se segurar na pandemia tende, porque assim, a tendência é melhorar. Exato. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que. E aí eu vou fazer ainda uma provocação. As empresas que não apostaram no planejamento, lembra que eu falei da importância do planejamento como protagonista da companhia, que é o fluxo de caixa, que é não só esperar vendas maiores, porque de fato o mais gostoso é você apostar no planejamento ou no próprio time de compras e as vendas evoluírem no crescimento ali absoluto, que afinal é a métrica mais gostosa e fácil de olhar. Mas existem Sim. outros indicadores, né, que comprovam. Então, as empresas que no passado não tiveram paciência ou não apostaram no planejamento, tendem a ter mais dificuldade agora, porque vão ter dificuldade de caixa, né? E aí eu acho que Uhum. falta o aprendizado, né? Eu acho que, de novo, como você bem comentou, pior do que esse momento dificilmente ficará, né? A tendência é de melhora. Então, a partir do momento que começar a melhorar, tem que, né, apostar e revisitar aí as estratégias de caixa, enfim, de controle. E aí fica a importância do profissional de planejamento, porque hoje o nosso mundo é basicamente de vendas, né? Hoje a H2R, o que ela faz? Ela ajuda a transformar a estratégia que o planejamento desenhou em resultado prático, né? Porque quando vai se perdendo quando chega na ponta, então a gente ajuda a entregar o resultado através do aumento de conversão e aumento do ticket médio. E algumas pessoas têm, assim como algumas pessoas acham que falar bem é o suficiente para ser vendedor, fulano é bonito, fulano fala bem, põe ele para vender, e não é verdade que precisa de técnica, precisa de competência, precisa saber o que está fazendo. Muitas pessoas, porque têm facilidade com o número, acham que entendem muito de planejamento. E, cara, eu já vi pequenos empresários quase quebrando por falta de planejamento, porque o cara acha que entende, que sabe fazer uma planilha de Excel. Cara, conta aí, rapidamente, quais são os principais benefícios de qualquer empresa ter um profissional bom de planejamento. Você vai ter, provavelmente, com um profissional bom de planejamento, primeiro de tudo é a estratégia, né? O cara de planejamento, ele tem o viés ali de identificar a oportunidade, onde ele tem que investir mais, tirar o pé. Ele tem um perfil de se antecipar um pouco mais. Se a estratégia de vendas, ou seja, de investimento que acaba por consequência de compra de estoque, né? E aí, por isso, o investimento, se ela nasce torta, a chance de dar certo é mínima, né? Então, o cara de planejamento, Uhum. primeiro de tudo, ele é bom, ele tem essa competência, esse viés analítico para fazer essa identificação. Segundo que depois ali você vai ter uma remarcação mais aderente, né? Uma análise de necessidade de remarcação, então provavelmente você não vai fazer promoção sem necessidade, você vai ter embasamento numérico de estratégia na promoção, você vai ter ali também com um cara bom de planejamento uma definição de sortimento adequada, né, separando Uhum. pela clusterização, se for o caso. Então, a bendita pergunta profundidade ou variedade, cada empresa tem o seu modelo, você tem empresas Sim. que, como eu comentei, tem um fluxo altíssimo em pouco metro quadrado, que dá para aproveitar mais a profundidade, e você tem empresas com lojas grandes onde não é possível profundidade, você tem que ter mais variedade, não tem uma receita. Então, o cara de planejamento, ele ajuda a fazer essa identificar, né, o potencial. A questão dos estoques também, é o guardião do estoque, né? Eu acho que o tal do fazer mais com menos, né? O cara de planejamento vai ajudar você a ter um giro melhor, ter cobertura de estoque melhores, enfim, tudo em prol do caixa, né? Legal. Ô, Cássio, tem mais uma pergunta aqui. A gente tem mais uns 10 minutos aí de live, eu vou te fazer. Passou Que rápido. é, o que impacta... cara, é muito rápido. O que impacta mais, o baixo fluxo em lojas por conta do medo de ir nas lojas físicas ou a falta de renda das pessoas, dos grandes magazines? Ou seja, as pessoas... O que impacta mais é porque as pessoas estão indo menos ou porque as pessoas estão sem dinheiro? Indo menos, hoje é indo menos, né? Hoje o pior da renda ainda não veio. Eu acho que esse é a visão que eu tenho em relação a isso.
as pessoas ainda estão com o auxílio emergencial, em alguns casos, inclusive, ter comentado com alguns amigos, é engraçado, porque algumas pessoas que recebem auxílio emergencial gastam tudo rápido, né? Então, assim, tem, inclusive, em pagamentos grandes de auxílio comercial, é possível no dia seguinte sentir um pouquinho de melhora na venda, inclusive, né? Uhum. Então, a consciência de perda de renda ainda não chegou para todo mundo. Então, o que mais impacta hoje é o fluxo de loja. As pessoas ainda têm uma parcela da população que ainda acredita que na quarentena, tem a outra parcela que não acredita em nada da quarentena. Enfim, ainda não está 100%. A tal da confiança que eu comentei agora há pouco, a confiança de sair de casa. A confiança do consumidor, né? Que as pessoas, não sei se todo mundo sabe, mas economia não é uma ciência exata. Ela é uma ciência de humanas, né, que fala de comportamento. Porque a crise, ela vem por conta, não tem nenhum um motivo, é sempre pela expectativa de ser bom ou ser ruim no futuro próximo. É isso que movimenta a economia. Exato. O FR Guerreiro aqui perguntou, não sei exatamente o nome dele, sobre se o governo tomou alguma medida para ajudar as empresas nesse segmento. Eu sei que o governo tem ajudado com a questão de complemento salarial, né, para minimizar as demissões. Mas, que eu saiba, não teve nenhum movimento de governo para ajudar financeiramente as empresas de varejo de moda. Você tem alguma Não, informação sobre isso, Cássio? de moda especificamente, não tem nenhuma ajuda em relação a isso. A princípio, a MP foi feita de forma geral, ela tem ali as suas divisões por faturamento, né, anual da empresa, e aí o que fica é que a negociação, de fato, é para cada sindicato, né? Então, aí sim, Uhum. pode ser que tenha mudanças e diferenças entre os sindicatos, aí, no caso do sindicato dos comerciários, que envolve, é bem amplo, né? Uhum. Focou mais em acordos na parte mesmo da MP. Tá. O provador, o Marcelo Goldar que colocou, né, que de fato é um dos principais instrumentos para conversão de vendas, né? A gente sabe que quando o cliente vai para o provador, principalmente a gente fala de venda consultiva, que você tem um vendedor ali, a chance de compra é muito maior. Cara, como é que você enxerga que vai ser esse consumo sem provar roupa, ou por quanto tempo a gente vai poder ficar? Você tem alguma informação disso, não? Não, formação não tenho, mas de fato um ponto bem importante, né? O provador, ele diminui o poder de conversão da loja, né? Mas ao mesmo tempo pode ser uma possibilidade de uma busca maior, inclusive, do consumidor, porque não é um caso específico de uma marca, né? É de geral. O Uhum. consumidor tende a procurar marcas que ele está mais acostumado a comprar, porque ele está Já, acostumado com a já conhece modelagem. modelagem, né? Exatamente. E de fato, não só marcas ou grandes redes, como a própria Riachuelo, Renner, enfim, mas também marcas mais conhecidas, né, que não têm, talvez, tantas lojas próprias. Então, e aí entra bastante a parte do e-commerce, o tal do marketplace, que a gente tem falado bastante também. As pessoas no próprio mundo online procuram marcas e produtos que elas usam normalmente, porque a modelagem já está aderente, né? Então, as empresas que também se adaptaram ali a uma política de qualidade melhor para o cliente, onde tem um controle mais rígido de modelagem e tudo mais, essas também já partem na frente das que não têm controle de modelagem, de controle de qualidade. Bacana. A gente estava nas dicas, né? E só para a gente finalizar as dicas aqui, que dica que você dá para o profissional de planejamento? E aí eu quero pegar junto com uma pergunta que veio via caixinhas lá para a gente, que é o que esperar do mercado de trabalho para os profissionais de planejamento comercial agora, né? E que dica que você poderia dar para esse cara nesse momento, agora o cara que está de planejamento, o cara que é da área de planejamento, que pode ser inclusive que ele não esteja recolocado. Como é que você enxerga a transformação desse profissional? Em 5 minutos. Eu vou falar um pouquinho, super tranquila a pergunta e o tempo Se ainda é vira. menor ainda. A inteligência, eu vou falar um pouquinho da inteligência emocional, acho que é um ponto muito importante, né? Até acho que vocês postaram agora há pouco, inclusive, falando das Sim. habilidades e do comportamento, né? Eu acho que a questão do comportamento ela vai ser muito mais importante daqui para frente, né?
E a inteligência emocional é uma das coisas. As pessoas tendem, talvez por conta do distanciamento, em época de crise as pessoas ficam com os nervos um pouco mais aflorados, e quem tiver a inteligência emocional e tiver um ouvido de fato, como dizem, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca, porque a gente tem que ouvir mais do que falar. Então, eu acho que a inteligência emocional nesse quesito de ouvir vai ser mais importante, né? Como eu comentei, a resiliência também, acho que o poder de adaptação do novo mercado vai ser muito importante. E o terceiro ponto que eu colocaria é a velocidade, né, e proatividade. Eu acho que os dois estão juntos. A proatividade faz com que você seja mais veloz aí no seu processo de análise, de decisão, e tome frente mais rápido da estratégia. Então, acho que são esses os três principais aí. Legal. Eu adicionaria um que eu acho que ele faz interseção com todo esse que você falou, que é flexibilidade. A gente está passando por um processo de mudança muito forte e a gente sabe que tem muitas pessoas, principalmente quando não é só de quem está tendo muito tempo no mercado, mas algumas pessoas tendem a rejeitar o processo de mudança, né? E acabam querendo usar as mesmas ferramentas, trabalhar da mesma maneira que se trabalhava antes, num cenário diferente. Então, está aberto de coração mesmo pro novo. Não carrancudo, porra, que droga que mudou. Mas assim, cara, o que mudou? O que a gente pode fazer para seguir o caminho do resultado? É de usar a energia em querer se adaptar, né? E não a resmungar do que passou, do que mudou para trás. Foco na solução. Exato. Certo? Cássio, cara, bom, a gente tem mais 2 minutos, vou aproveitar os 2 minutos. Uma pergunta que o Johnny fez, cara. Qual que seria o mundo ideal para o planejamento? Qual que seria o mundo ideal do ponto de vendas? O mundo ideal no quesito exposição? Como seria? Ou seja, como é que por exemplo, se o ponto de vendas executasse o que o planejamento desenhou lá atrás, o que seria? Esse seria o mundo ideal? Acabei dando a resposta. Droga. Não, mas na verdade, assim, como a gente faz? Eu sou meio cético em relação a isso, tá? Eu acho que o planejamento é papel também da loja fazer a composição ali, porque ela tem contato com o cliente. A gente separa lá a loja, normalmente o planejamento de 5 a 7 clusters, certo? E dentro desses clusters tem de 8 a 10 lojas, que eu acho que é o ideal, tá? Dentro delas. Legal. E a gente dificilmente faz a clusterização por perfil de consumo, né? Então, acho que a parte de loja tem sim que ter autonomia de mudar algumas coisas, né? E aí eu acho que o principal é dar limite, né? Para que também não se perca muito do que foi planejado, mas eu não tenho muito problema da loja poder fazer uma mesa mais agressiva na porta, na frente, até porque a concorrência é diferente, tá? Então, eu acho que o básico de coleção, ele tem que estar visual para todas as lojas da rede. Mas cada loja tem que ter o seu poder ali da ponta de mexer. Então, a palavrinha muito importante que é bom senso, né, de ambas as partes, né, do planejamento, de tolerar essas mudanças que são necessárias na estratégia dentro daquela praça. Quando você fala de empresas grandes, principalmente você tem uma loja que está lá em Porto Alegre, tem outra que está em Belém do Pará. Cara, são comportamentos diferentes. Demanda também, muitas vezes, uma ação diferente, se é uma loja de rua, se é uma loja de shopping. E precisa ter bom senso de ambas as partes. Da parte da loja de modificar somente o que é necessário, né, e da parte de planejamento, de, inclusive, usar esses inputs, essas informações da loja dentro do planejamento, considerar isso já no planejamento. É isso? Galera, quem curtiu aí a live, falta 5 minutos pra gente terminar, mas não saiam não, que eu quero falar uma coisa com vocês. Dá um joinha aí se vocês estão gostando. Cara, eu tô achando sensacional o nosso bate-papo, Cássio. É bem legal. Você é um cara aqui que faz tempo que eu não falo, até feliz aqui de ver Eu sempre tenho medo de pedir joinha ou o pessoal sinalizar, porque eu sempre tenho medo de ficar no vácuo, né? Mas o pessoal está respondendo aí. Legal. Cássio, e pessoal que está aqui, é o seguinte, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele faz parte já de um projeto nosso do varejo, que se chama Mastermind do Varejo. É um canal do YouTube que eu criei semana passada. Então ele está integrado junto com a H2R, que a H2R é uma empresa que dá treinamento
e aumenta os resultados de vendas na ponta. Então a gente treina toda a equipe e a gestão para poder fazer as coisas acontecerem de fato, e a gente tem aumentado de 40% a 70% o resultado das lojas. E eu queria trazer sempre esse bate-papo com profissionais que são há muito tempo aí bons profissionais do mercado. Então eu quero trazer pessoas de planejamento, pessoas de estilo, pessoas de produto. Eu trouxe a Cláudia falando de estratégia de produto há 2 semanas atrás. Então eu vou deixar lá no nosso Instagram um link que é um canal que a gente está criando. Esse é o segundo vídeo, que se chama Mastermind do Varejo. A gente vai poder trazer aqui, compartilhar as boas práticas dos principais profissionais. E tem um monte aqui no grupo, inclusive, que vai fazer parte aí com a gente. Tem bastante gente aqui, viu, que está comentando também, ó, que dá para chamar. Eu vou indicar algumas pessoas para você, viu, João, para você conversar. Tem um pessoal também de loja aí, tem até um diretor o Francisco, que trabalhei com ele na Avenida, um diretor muito bom de operações, ele realmente é muito bom. E aí tem várias outras pessoas aqui que eu estou vendo que são bem boas também. E aí eu queria agradecer também, João, a oportunidade de você ter me convidado aí e de novo trocar a figurinha. A gente conheceu aí no caminho do varejo aí, mas eu admiro você porque você é um cara que teve coragem aí estava muito bem na sua carreira lá no varejo e entendeu que pode contribuir e está contribuindo ainda mais aí para as pessoas e teve a coragem aí de seguir o caminho. Então, eu agradeço aí. Se precisar de qualquer coisa, estou por aí. Show. Cara, obrigado. Você é um parceirão, meu amigo, né? A gente conheceu, a gente tem uma amizade antes de profissional, uma amizade. Te admiro como profissional e, com certeza, se a gente está trazendo para falar aqui com a gente numa live é porque você é um cara que é admirado por nós e pelo mercado também. Obrigado pelo bate-papo aí, foi sensacional. Foi melhor do que eu imaginava até, eu acho que a gente falou bastante coisa, o pessoal contribuiu aqui com perguntas que fizeram bastante sentido e a gente conseguiu colocar bastante coisa aqui. Não esquece de deixar o contato do dentista para a galera aí, a segunda pessoa que está pedindo. Eu vou mandar, então, vou mandar o contato do dentista, que esses grupos que a gente tem, sabe como é, né? Sim. Com o pessoal que a gente conhece do varejo aí, o pessoal vem aqui fazer a presa aqui pra gente. Olha só, eu já assumo meu compromisso aqui, que é o seguinte, o grupo, o Mastermind do Varejo, ele é um canal, mas ele vai se tornar um grupo onde a gente vai reunir as pessoas do varejo. Inclusive, eu já estou pensando de fazer um happy hour aí, se o Covid permitir, no final do ano, no sítio do Marcelo, que está aqui, já estou, inclusive, já defini o lugar, e a gente vai fazer um churrasco lá, uma confraternização com a galera do varejo. E aí quem está aqui na live, segue a gente na H2E, que a gente vai publicando tudo por lá. Tem mais sítio aqui. Beleza? Tem mais sítios aqui, tem casas grandes aqui de pessoas que estão aqui, que eu conheço, viu? Tem bastante oportunidade aí para fazer o happy hour. O pessoal pediu aqui um abraço para a galera do Fofocas, um abraço aí para a galera que sempre teve com a gente nos happy hours aí, fez parte da nossa carreira. Exato. Bom, vai cair a live, galera. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo com o Cássio e com vocês aí, mas semana que vem tem mais, a gente vai se falando. Obrigadão, viu, Cássio? Agradeço mesmo o seu tempo aí. Um abraço. Otimismo, hein? Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.